Essa é a primeira aula de climatologia ecológica. Meu nome é Mônica Sena e essa matéria é do curso de Ciência Ambiental da Universidade Federal Fluminense. Então, o que nós vamos ver nessa disciplina? A gente vai abordar os seguintes tópicos: atmosfera terrestre, radiação solar, temperatura do ar, pressão atmosférica, umidade do ar, formação e tipos de nuvens, circulação geral e local da atmosfera, El Niño e Laninha, mudanças climáticas globais e os mecanismos de feedback e a dinâmica clima-ecossistemas. Então, meu e-mail é monicacena@id.uf.br. E como é que a gente vai fazer essa disciplina nesse período de ensino remoto? Vai ser o seguinte: toda sexta-feira da semana anterior, eu vou liberar no nosso Google Classroom uma videoaula na semana seguinte. Então, vocês têm que olhar na sexta-feira, vocês têm o final de semana para estudar essa videoaula, porque a nossa aula de dúvidas é às segundas-feiras à tarde. Então, vocês têm esse tempo, a sexta, sábado e domingo para estudar. E na segunda de tarde, a gente se encontra pelo Google Meet, por videoconferência, e eu vou tirar dúvidas dessas aulas que eu já enviei para vocês na sexta. Dúvida, fazer exercício passo a passo, que muitas vezes é necessário. Então, é importante que vocês tentem fazer, entender a aula antes. E aí a gente vai ter várias avaliações, que vou explicar melhor no próximo slide. Quando a gente tiver avaliações, se elas forem testes, vocês vão ter 24 horas para fazer às quartas. Se forem provas, eu dou 48 horas para fazer, aí seriam quartas e quintas. E a média final é uma média ponderada entre essas avaliações. Se precisar, a verificação suplementar, a prova final, ocorrerá nos dias 9 e 10 de dezembro. Todas as avaliações vão ser feitas remotamente, individual. Vocês podem consultar qualquer material que vocês quiserem, destacando que plágios não serão aceitos. E nós temos, pelo menos nesse período de 2021, a gente tem uma monitora e eu gostaria que vocês fossem até a nossa sala de aula para pegar o contato dela. Então, as avaliações elas serão feitas de forma continuada, ou seja, vão ter várias avaliações no decorrer do período e vão ser testes ou provas objetivas ou provas discursivas. Como é calculado a nota final? Os testes eles têm peso 5, as provas objetivas têm peso 30 e as provas discursivas têm peso 10. Depois a gente, com uma média ponderada, a gente depois divide tudo por 100. E no Google Classroom tem um cronograma passo a passo da disciplina, mostrando o que a gente vai abordar em cada semana, e já tem os dias, os horários, os dias, porque o horário na verdade é o dia todo, de cada teste, cada prova dessa, para vocês irem se programando para isso. E aí, essa parte já é regulamento da UF. Então, se essa nota final que eu mostrei aqui no slide anterior, essa média final for acima de 6, o aluno está aprovado. Se for abaixo ou igual a 3,9, o aluno está reprovado. Mas se ficar entre 4 e 5,9, ele tem direito à VS, que é a verificação suplementar. E aí ele é aprovado se ele tirar acima ou igual a 6. A bibliografia básica da nossa disciplina está aqui. Então, a gente tem alguns livros importantes, que abordam partes importantes da matéria. Tem o de climatologia ecológica, do Bona. Tem o de meteorologia e climatologia, que é um livro digital. Tem um livro do Miller, de ciência ambiental, que ele aborda muito bem a parte de mudanças climáticas, a apostila da disciplina, que está digitalizada, e vários outros materiais disponibilizados no Google Classroom. Então, por mais que a gente tenha essa dificuldade de não poder ir numa biblioteca esse período, mas existem vários materiais em PDF que eu vou disponibilizar apenas lá. Então, vamos ver uma introdução a essa matéria, o que a gente espera ver nessa matéria. Então, antes eu vou trazer algumas definições. Então, a ecologia, ela estuda as interações entre os organismos e o seu ambiente. Então, a ecologia pura, ela busca entender padrões na natureza e os processos que governam esses padrões.
Por exemplo, o que governa o processo de distribuição espacial e temporal dos seres vivos? Já a climatologia, ela estuda o estado físico da atmosfera, tanto o seu estado instantâneo, que é o tempo, como que esse estado, né, da atmosfera varia sazonalmente, interanualmente, e a sua característica de longo prazo, que é o clima, e também como o clima muda no decorrer do tempo. Então, a ecologia e a climatologia elas podem ser consideradas totalmente distintas a princípio, porque a primeira está centrada nas ciências biológicas e a segunda está centrada nas ciências geofísicas, porque a climatologia está dentro da física aplicada e da dinâmica dos fluidos. Entretanto, ambas as disciplinas dividem uma história em comum. Então, nos séculos 17, 18 e 19, naturalistas e geógrafos exploravam a Terra e perceberam a diversidade de tipos de vegetação enquanto eles exploravam novas regiões. E eles tentaram buscar explicações para esses padrões geográficos. Então, eles perceberam que em lugares que chovia muito e era muito quente, a gente tinha um tipo de floresta. Se era um local que era quente, mas chovia pouco, a gente tinha um outro tipo de ecossistema. Então, a partir daí, na busca da compreensão dessas relações, eles foram definindo as bases por onde a ecologia e a climatologia se desenvolveram. Então, inicialmente, foi reconhecido que os grupos de plantas que existiam nos lugares, eles estavam ali devido aos climas dos locais, porque regiões bem distantes, elas possuíam uma vegetação parecida, caso os climas dessas regiões fossem parecidos. Então, primeiramente foi mapeado os tipos de vegetação e a partir dos tipos de vegetação, a vegetação foi usada para se definir as zonas climáticas. Então, primeiro a gente definiu o que era a vegetação tropical, temperada e ártica, e aí a gente tinha a hipótese de que essas zonas existiam devido à temperatura do ar. Depois a gente, a partir das zonas de vegetação, criou confecção de mapas climáticos. Atualmente, é claro que a gente não utiliza mais a vegetação para mapear o clima presente, mas ela continua muito importante quando a gente quer reconstruir climas passados, porque essas relações de como era a temperatura, de como era a chuva, há muitos anos atrás, ela está relacionada com largura de anéis das árvores, com abundância de pólen em registros fósseis, com as formas das folhas em registros fósseis. Então, realmente, a vegetação ela é um bom indicativo de como era o clima no passado. E os cientistas, devido aos diferentes interesses, formações e metodologias, eles podem ter diferentes visões da natureza, mesmo que a gente tenha a mesma informação. Então, tradicionalmente, a visão ecológica tradicional é a seguinte: o clima controla os processos vegetativos e a distribuição dos tipos de vegetação. Então, nesse tipo de visão tradicional, o clima atua como uma forçante exógena, ou seja, uma forçante externa. Então, a composição florística, a biomassa, o decaimento de matéria orgânica e a produtividade do ecossistema respondem a mudanças no clima. Mas, nessa visão tradicional, esse tipo de composição, biomassa, não alteraria o clima. Já os meteorologistas, eles possuem uma outra visão geofísica da atmosfera e foca mais no transporte de calor e umidade. Então, nessa visão, o clima é explicado pela forçante energética planetária, quanto de radiação solar, como que essa radiação interage com a atmosfera, pela circulação atmosférica, que são modificados também devido a gases de efeito estufa, aerossóis, radiação solar. Então, mudanças nas estruturas dos ecossistemas ocorrem como resultado das mudanças climáticas. Então, isso era visto como um impacto da mudança climática. Ainda não era percebido que isso também gerava um feedback ao sistema climático. Tradicionalmente, a gente tinha essas duas visões. E aí as pesquisas elas foram evoluindo e alteraram o estudo da ecologia e da climatologia. Em particular, o desenvolvimento de modelos climáticos globais
ajudou muito nesse sentido, porque para a gente desenvolver esses modelos, a gente precisou representar matematicamente a camada inferior da atmosfera, que era justamente essa interface da atmosfera com os ecossistemas. Então, a gente precisava modelar mais acuradamente as trocas de energia, água, momento entre a Terra e a atmosfera. E esses são processos regulados em parte pelas plantas. E as plantas, elas não se comportam de acordo com a matemática conhecida dos meteorologistas, que era a dinâmica dos fluidos, que é como a atmosfera se comporta. Então, a partir daí, os cientistas da atmosfera tiveram que expandir seus conhecimentos geofísicos para biogeofísicos. Então, ele teve que reconhecer o planeta como um sistema terrestre, teve que reconhecer a biosfera para conseguir modelar realmente o clima. Então, ao invés da gente delimitar os processos da Terra em disciplinas acadêmicas separadas, por exemplo, climatologia física, química atmosférica, hidrologia, ecologia, geologia, oceanografia, agora a gente sabe que isso tudo forma um sistema de componentes físicos, químicos e biológicos que interagem entre si. Então, a gente não consegue mais ser especialista num tema e não perceber a conexão do nosso tema com outras disciplinas. Está tudo interconectado. Então, a pesquisa sobre as mudanças ambientais globais, a gente conseguiu perceber isso, né, que isso foi alterado. Então, temos que perceber que, por mais que sejamos formados em disciplinas alternadas, né, separadas, cada um vai ter essa sensibilidade maior na sua própria formação, as coisas estão acontecendo de forma complexa e interconectada. Então, o que mudou, né, no presente? Agora a gente consegue reconhecer que os ecossistemas terrestres, eles fornecem um feedback significativo ao clima, ou seja, mudanças naturais e antropogênicas na cobertura vegetal alteram o clima. E um exemplo disso é o conceito da coevolução do clima na vida. Então a gente tem, né, diversas provas que a atividade biológica ela é regulada pelo clima e, por sua vez, a atividade biológica também regula o clima por meio dos ciclos de energia, ciclos hidrológicos e ciclos de gases. Então, onde que se situa a nossa disciplina, né? O que é a climatologia ecológica? É uma área interdisciplinar que busca entender o funcionamento dos ecossistemas terrestres dentro do sistema climático. Então, a gente combina aspectos de diversos temas, como climatologia física, micrometeorologia, hidrologia, ciência do solo, fisiologia vegetal, biogeoquímica, ecologia, biogeografia, dinâmica de vegetação. Então, a gente estuda um pouquinho de cada uma dessas coisas, especialmente no final da disciplina, para compreender, que é o principal, qual é o foco principal? Compreender os processos físicos, químicos e biológicos no qual os ecossistemas afetam e são afetados pelo clima. É uma via de mão dupla. O clima afeta os ecossistemas terrestres, os ecossistemas terrestres, por sua vez, também afetam o clima. Então, só para relembrar aqui a ementa, na maioria dos... Vou botar aqui na ementa de novo. Essa parte da climatologia ecológica mesmo, a gente vai ver especialmente nos dois últimos temas, que são os mecanismos de feedback na dinâmica clima-ecossistemas, porque antes disso a gente tem que ter uma formação básica para compreender esses processos. Então, a maior parte do curso é aquela climatologia pura, climatologia básica, para a gente compreender as variáveis meteorológicas, compreender como se comporta a atmosfera, a radiação solar, como é que a gente mede o que é temperatura, pressão, umidade, chuva, vento, um pouco do oceano, que é o El Niño e Laninha, as mudanças climáticas, e a partir daí começam mecanismos de feedback, que são mecanismos importantes que nos mostram como que a biosfera terrestre começa a interferir no clima. Então é isso que a gente vai ver no decorrer da disciplina. Na próxima aula a gente vai dar início à atmosfera terrestre. Mas antes disso, antes de ir para a atmosfera terrestre, assim, pura e simples, é importante a gente rever conceitos matemáticos. Por quê? Porque, especialmente na parte de radiação solar, a gente vai precisar fazer algumas contas e muitos alunos não lembram
assuntos estudados no ensino médio ou até antes do ensino médio. Então, eu já fiz 2 vídeos que eu gostaria que vocês vissem nessa ordem, que é importante vocês olharem os vídeos, tentarem fazer os exercícios propostos, exercícios corrigidos, para tirar dúvida na segunda-feira. Então, o primeiro vídeo é relembrar notação científica, como transformar unidades e a utilização de notação científica. Eu vou colocar todos esses links também no Google Classroom. O outro vídeo é vocês aprenderem a mexer com facilidade na calculadora científica. Então, serve a calculadora científica física, serve a do celular, serve a de computador, né? Todas elas vão ter praticamente as mesmas funções. Então, eu fiz um vídeo ensinando a utilizar a calculadora científica, principalmente com foco de resolução de exercícios de radiação solar. Quem tiver um celular Android, eu até indico um aplicativo que eu uso, eu gosto, que é o aplicativo chamado Panecol, que é gratuito. Então, pessoal, eu sugiro muito que vocês agora assistam esses vídeos, anotem suas dúvidas, para na segunda-feira vocês falarem comigo e a gente esclarecer qualquer dúvida e continuar os temas propostos da disciplina.